a gente pretende recuperar, a gente tem trabalhado com algumas pesquisas no âmbito do Observatório de Turismo do Rio Grande do Norte, cujo eu sou o coordenador desse projeto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o observatório lá na frente hoje, né? Mas dizer que é sempre uma satisfação, agradecer a professora Kátia pelo convite, né? Nós, na verdade, estamos aqui em uma rede de cooperação, as universidades, os professores, né, os alunos. Aproveitem esse momento para você se dedicar aos estudos, às lives, tem muitas lives bacanas que estão sendo transmitidas, oportunidades que a gente não teria, por exemplo, até pela questão do custo, né, de estar sempre viajando e vendo grandes nomes do nosso turismo, né. No caso do Rio Grande do Norte, a gente já começa a perceber uma retomada progressiva da atividade aqui. Isso é muito bom, ainda de forma lenta, mais gradual, né, seguindo todos os nossos protocolos de sanitização, e dizer que, quando eu era aluno de graduação, eu também tinha essas confusões, né? Isso é normal do processo, né? Imaginar o que é que eu faria da vida, o que é que eu faria quando crescesse. Eu sempre digo para meus alunos, no primeiro dia de aula, o que é que vocês querem ser quando crescer? Qual é o sonho profissional? Né? Porque lembre-se que o turismo é uma atividade que lhe dá um leque de oportunidades, né? E que a gente às vezes fica confuso. Será que eu vou ingressar na área de agenciamento, de organização de eventos, da hotelaria, alimentos e bebidas, transportadoras turísticas e outras várias possibilidades, né? Nós sabemos que a atividade turística hoje ela tem algumas características peculiares, como a própria professora Doris Bushman coloca, né, que o novo turismo ele é caracterizado por alguns elementos que são importantes, como a busca por experiências turísticas mais autênticas. O turista hoje ele não quer viajar para um determinado destino só por viajar, ele quer ter uma experiência, ele quer se aproximar da comunidade, ele quer aprender algo, né? A questão da segmentação do mercado, isso é importante. Muitos estados trabalham com segmentos específicos. No nosso caso aqui no Rio Grande do Norte, o nosso principal segmento que nós trabalhamos é o turismo de sol e praia e o turismo de eventos, né? E no interior a gente trabalha em alguns pontos o turismo rural, que aí no caso do Mato Grosso, me parece que vocês têm mais essa inclinação para as atividades desenvolvidas no meio rural, que é justamente o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, eu vou aqui espelhar minha tela, a gente vai começar a falar sobre o turismo rural, lembrando que essa apresentação, ela fez parte da minha tese de doutorado, então, porque foi, pelo fato de ter sido na Espanha, ela está toda em espanhol, mas não tem problema, eu vou traduzindo e a gente vai tentando dar uma adiantada no processo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar aí nos 20 minutos finais, ou de repente colocar no chat, a professora vai me orientando, tá certo? Eu vou perder a imagem de todos vocês, infelizmente, né? Vou dar aula agora para o PowerPoint. E aí, qualquer coisa, vocês podem fazer uma pergunta, se for alguma coisa específica que queiram saber naquele determinado momento, para não passar, tá certo? Então, vamos lá. Só um pouquinho. Professor, eu vou ajudar no tempo, tá? Por volta de 1h e 15 minutos. Então, são 19h14, às 18h, 20h eu lhe aviso, a gente deixar aí para todos a informação de que nossa webconferência tem o tempo de 1h15, e os 20 minutos finais para as intervenções com os microfones abertos, se é que eles assim quiserem, tá bom? Certo. Quando aparecer a tela, por favor, vocês avisem. Apareceu já? Sim, Google. Não, foi o Google, né? Google.
Deixa eu interromper ele aqui, porque não está me aparecendo essa nome. Vamos lá. Aproveito aí enquanto o professor está procurando, também saudar aí o professor Alex, que é o nosso coordenador do curso, que está aí presente no chat, e também agradecer a ajuda da Valitur, na pessoa do Josias, pela bonita documentação visual aí das flyers. Agora o bicho não está aparecendo, peraí, vamos tentar. Calma, que é tudo questão de tecnologia, né? Fique tranquilo. O que não me falta são recadinhos. Aproveitando aqui. Pessoal que entrou agora, boa noite. Peço, então, que mantenha os microfones desligados e câmeras. O professor conseguiu aqui. Ótimo. Estou lhe vendo. Você está compartilhando. Agora, excelente. Deu, né? Sim, vou desligar o meu microfone. Então, vamos lá. Como eu falei, eu cursei o doutorado na Universidade das Palmas de Gran Canária, no programa de doutorado em Turismo Integral, Interculturalidade e Desenvolvimento Sustentável. Nesse período, eu fui bolsista. Eu tive 2 bolsas, né, para esse doutorado, e eu sempre falo aos meus alunos que nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Sonhar é poder, e lembre-se que o conhecimento hoje é a peça mais importante que nós temos, né? E um tema da nossa tese foi turismo rural em Currais Novos, propostas e estratégias para o seu desenvolvimento e expansão. E aí eu tive 3 orientadores, isso foi bem complicado para a gente, porque cada um com uma formação, com uma forma de ver, né, o turismo, e a gente sempre tentando estabelecer um documento que pudesse agradar a todos. Só para localizar vocês, o município de Currais Novos fica na região Seridó do estado. O nosso estado ele tem um formato de um elefante, se vocês perceberem, né? Embaixo do nome Rio Grande do Norte, nós temos o município de Currais Novos, que está sinalizado em vermelho, que é distante da capital do estado, que é Natal, em cerca de 2 horas você consegue chegar, certo? Estamos localizados na região nordeste do Brasil. Nós sabemos que a região nordeste hoje é uma das principais regiões turísticas do Brasil. Até recentemente, uma pesquisa da Booking apontou que, depois da pandemia, os turistas brasileiros gostariam de visitar as praias do Nordeste. Né? Hoje, Natal, ele é o 3º principal destino turístico nordestino, perdendo apenas para Salvador e Fortaleza, né? E a gente vem se posicionando de uma forma bem interessante no cenário turístico. Não pense que é uma tarefa fácil, né? Projetar um estado turisticamente, projetar uma cidade turisticamente. O nosso estado, ele tem, assim como todos os estados brasileiros, uma série de vocações turísticas, né? E peculiaridades regionais que são interessantes. Para vocês terem ideia, os municípios que compõem o que a gente chama de Polo Costa das Dunas, que é o município de Natal e seu entorno, nessa parte do litoral, os principais segmentos trabalhados seriam o turismo de sol e praia e o turismo de eventos. Já na região do Seridó, que é essa onde está localizado o município de Currais Novos, né, que a gente chama de Polo Seridó, lá se desenvolve muito turismo religioso, turismo rural, ecoturismo, turismo de aventuras. Então, percebam que dentro de um estado, né, a gente tem essas peculiaridades, né, e a gente tem que respeitá-las e saber trabalhar com isso. Porém, todos nós, profissionais de turismo, precisamos entender que nós somos formados para sermos profissionais do mundo, independente de trabalhar no Mato Grosso, de trabalhar no Rio de Janeiro, de trabalhar no Rio Grande do Norte, de trabalhar no Ceará. A gente tem que pensar que onde está bom para a gente tem que ir. Né? Então, não tenham medo de se arriscar, né? Se envolvam com o curso, se envolvam com as atividades que os professores colocam. A gente entende as dificuldades hoje que as universidades públicas passam, a nossa também passa por isso. A nossa universidade
ela possui 5 campos e um campo central. E nós temos também a questão dos núcleos de educação superior, justamente levando cursos de graduação e pós-graduação para os municípios do estado. Não existe uma cidade no Rio Grande do Norte distante mais de 40 quilômetros de uma unidade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mas a gente sabe que em algumas localidades a universidade é mais desenvolvida, mais antiga também, né? Tem mais recursos, outras não. Isso é normal do processo. O importante é a gente conseguir fazer do limão a limonada. Eu lembro muito quando foi fundado o campus de Natal da UERN, porque o nosso campus central era no município de Mossoró, onde vocês estão vendo aí lá em cima do mapa do Rio Grande do Norte. Quando foi fundado o nosso campus avançado, nós funcionávamos em uma estrutura bem precária, que era uma creche. Não sei se vocês já foram em uma creche, né? E essa creche tinha 4 salas de aula para 4 cursos de graduação. Nossa biblioteca era dentro da copa da creche. Desapropriaram a creche e a gente foi lá para dentro, né? Nós tínhamos apenas um computador para atender todo o campus. Hoje, a UERN em Natal já tem uma estrutura totalmente diferente, a gente já tem uma sede própria, temos um auditório para 300 pessoas, uma área de convivência, um prédio recentemente construído. Hoje a gente já consegue ter, né, uma estrutura melhor do que a gente tinha. Todas as nossas salas climatizadas, com data show, mas isso foi uma construção coletiva entre professores e alunos. Eu lembro muito bem que quando nós estávamos lá, no início das atividades do campus de Natal da UERN, existia uma lagoa de captação. E quando chovia, a parede de aula ficava toda preta, cheia de muriçoca. E assim, os alunos fizeram greve, entraram na justiça, os professores apoiaram, e a gente conseguiu. Cada vez mais a gente vai conseguindo, tá certo? Então, a gente não pode pensar que as universidades públicas, elas são menos, que tem uma estrutura deficitária, todas passam por essa dificuldade. Porém, 90% das pesquisas desenvolvidas em todas as áreas no Brasil vêm das universidades públicas. Significa dizer o quê? Significa dizer que, com toda a precariedade, os nossos alunos são diferenciados, né? Vocês da Universidade do Estado do Mato Grosso, nós aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a gente consegue produzir ciência com qualidade, porque temos alunos dedicados, temos alunos que trabalham o dia todo, como ouvi uma colega aí falando, acabei de chegar numa viagem, provavelmente estava a trabalho. É assim, né? Eu sempre pergunto aos meus alunos, os que trabalham, né? Porque a gente, infelizmente, precisa trabalhar, muitas vezes até para se manter dentro da instituição. E eu digo sempre a eles, o que é que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Aí eles dizem, não, a gente tem que dormir, durmo 3 horas. Sabe por quê? Pois não. Desculpa só intervir. O seu som está quebrando. Deixa eu tirar aqui. Isso. Se puder... Melhorou? Melhorou? Melhorou. Bastante. Bom. Obrigada. Então, tá. Então, retomando, né, a questão que eu sempre falo, ao invés de dormir tanto, durma menos, estude mais. Sabe por quê? Porque isso será o nosso ganho-pão. Então, nós temos 4 anos para fazer um curso de graduação de forma de excelência, certo? Então, vocês têm essa oportunidade, se dediquem a isso, e esse é o meu conselho que eu dou a todos vocês. Mas, retomando ao turismo rural, a nossa tese ela foi dividida em algumas partes, né? Na parte do marco teórico, a gente falou um pouco sobre o turismo, como ele se desenvolveu desde os babilônicos, lá com a criação do dinheiro até os tempos atuais. Falamos um pouco sobre a questão da segmentação, os conceitos de turismo, que isso é fundamental. Até hoje não existe um conceito consensual da atividade turística. E por que não existe? Porque nós não temos um objeto de estudo definido. Então, quando a gente não tem um objeto de estudo definido, a gente tem essas dificuldades de compreensão do próprio significado do que seria turismo. Mas uma coisa sempre está em todas as definições de turismo, que é a questão do deslocamento.
para que haja turismo, a gente precisa se deslocar de um local para o outro. Né? A própria Organização Mundial do Turismo coloca uma definição, outros autores aqui brasileiros colocam outras definições, cada um pode sair hoje e criar uma definição do turismo. A gente não consegue ter esse consenso justamente porque não temos objeto de estudo definido. Embora exista uma corrente dentro do turismo que defenda que o turismo é uma ciência, né? E aí fica complicado essa questão, e aí a nossa crítica, a minha crítica que eu faço, né, essa corrente que defende isso, para ser ciência a gente tem que ter um objeto de estudo definido. Nós não temos. Como a economia. Quando a gente fala de economia, qual é o objeto de estudo da economia? A escassez, né? O turismo não tem. Tá? Então, por isso que existe essa dificuldade. E a gente falou um pouquinho na tese, doutorado, sobre o turismo no espaço rural. Né? Qual seria a diferença entre o rural e o urbano? É o primeiro passo para que a gente possa entender, né, o conceito de turismo rural. O urbano é onde se desenvolvem as atividades industriais e de serviços, onde está toda a estrutura administrativa das localidades, das cidades, e o espaço rural é aquele onde são desenvolvidas atividades primárias, né, como agricultura, pecuária e etc. Esse conceito de turismo rural, ele é muito recente, né? É muito recente, principalmente no Brasil. A gente sabe que tem alguns países europeus que já estão bem mais evoluídos nesse processo, como França, Espanha, Portugal, que começaram a desenvolver a atividade de turismo rural desde o século XVIII, conhecendo por esse termo. No Brasil, a gente só começa isso no, no, nos meados de 1930, desenvolvendo algumas coisas ainda muito incipientes e de uma forma ainda bem sem compreender direito o que é o turismo rural. Destaque para o estado de Santa Catarina, município de Lages, que, segundo Tulic, foi o primeiro estado, o primeiro município brasileiro que começa a desenvolver esse pensamento do turismo rural, onde as pessoas têm a oportunidade de ter um contato maior com a natureza, né? Pode desenvolver atividades de pesca, de montanismo, banho de cachoeira, aprender também a plantar, a conhecer. Eu moro numa capital que eu vejo crianças que nunca viram uma galinha, que nunca viram uma vaca, que nunca viram um boi, né? Então, esse contato com esse espaço novo é muito interessante para a formação das pessoas, né? Lembrando que a questão do turismo rural, ela perpassa por uma série de dificuldades. A gente percebe em alguns estados, por exemplo, no nosso, que essas atividades de turismo rural são desenvolvidas em fazendas, ainda sem uma grande estrutura turística. Porque a partir do momento que você decide trabalhar com turismo rural, você precisa ofertar ao nosso turista toda uma estrutura, né, de alimentação, né, de diversão, de atividades lúdicas, né, de contato com esse meio agrícola e pecuário, né, mas a gente ainda tem essas dificuldades. O turismo no Brasil, ele também é uma atividade que começou a ser estudada muito recentemente. O primeiro curso de turismo no Brasil foi da Universidade da Embi Morumbi, né, lá em 1972, né, e a gente começa a ver que nós somos ainda muito bebês se nós formos comparados a outras atividades. Porém, não menos importantes, né? Eu sempre digo que o profissional de turismo, ele é fundamental, o turismólogo, ele é fundamental para o planejamento e a gestão da atividade turística. O que a gente vê, geralmente, nos estados, nos municípios? A gente vê pessoas que, por indicação política, assumem secretarias ou algum cargo dentro da gestão pública sem a mínima compreensão das peculiaridades da atividade turística. E isso impede o seu crescimento. O Rio Grande do Norte é um estado, como eu falei, que tem algumas atividades econômicas importantes, como a produção de sal, de petróleo em terra,
a questão da fruticultura, mas também tem o turismo como uma das suas principais atividades econômicas. Para que vocês possam compreender, no município de Natal, capital do nosso estado, o turismo responde por 70% do PIB de Natal. Então, comece a imaginar como está a situação da cidade de Natal com essa pandemia, né? É um estado que, se a gente não tem turismo aqui, a gente não tem arrecadação de impostos, divisas, compromete o pagamento de salários. O município ele não consegue investir em políticas públicas de segurança, de educação, uma série de outras questões. Pois não? Desculpa. Está dando uma interferência novamente. Será que é minha internet? Não sei. Tente aumentar um pouquinho o seu volume. Corta um pouco. Vamos lá, vamos tentar. E os alunos estão tendo dificuldade na compreensão da fala, pela internet. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar também. Melhorou um pouco? Sim. Vamos lá. Se qualquer coisa vocês vão falando, tá certo? Ok. Se tiver esses problemas aí que acontecem. E aí a gente chega à região do Seridó, né, como eu falei, onde está o município de Currais Novas, que foi o nosso objeto de estudo. Essa região é uma região muito rural, né? E aí vamos pegar um exemplo desse município específico de Currais Novas. É um município que possui 43 mil habitantes, tá? Então, a sede do município é urbana. A parte que são desenvolvidas atividades de agricultura e pecuária, a questão primária, é rural, certo? E alguns autores, eles colocam que existe uma zona de transição entre o urbano e o rural, né? Mas, enfim, cada autor ele desenvolve um pensamento e a gente deve respeitá-los. Porém, para desenvolver toda e qualquer atividade turística, e notadamente o turismo rural, que a gente está falando essa noite, a gente precisa planejar. O que é planejamento? Planejamento significa previsão. E aí vocês têm que se dedicar muito a essa área de planejamento turístico. Por quê? Qual é a função do turismólogo? O que é que nós vamos fazer? Nós, quando nos formamos, nós somos formados para sermos gestores e planejadores de atividade turística com um pensamento sustentável. O que é o pensamento sustentável? O pensamento sustentável é diferente do pensamento economicista, né, daqueles economistas radicais, que percebem uma determinada atividade e querem ganhar dinheiro, não se importa se vão destruir o ambiente, se vão acabar com o patrimônio cultural. Esse é o pensamento economicista, tá certo? Existem os ecologistas radicais, que são aqueles que defendem a ideia de que o homem ele não pode interagir com o meio ambiente, porque a partir do momento que ele interage com esse meio ambiente, ele gera impactos ambientais irreversíveis. Existem as pessoas, nós, né, que defendemos o pensamento sustentável. O que é o pensamento sustentável? É você explorar economicamente a localidade, porém, ao mesmo tempo, você criar instrumentos para preservar o seu patrimônio natural, histórico, cultural, para que gerações futuras também tenham a oportunidade de usufruir tudo aquilo que você usufrui hoje. Ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam usufruir tudo que a gente utiliza hoje, certo? Então, nunca esqueçam disso. A gente vai desenvolver localidades? Vai sim, mas com cuidado com o meio ambiente e com o nosso patrimônio cultural. Essa pesquisa ela foi desenvolvida com duas metodologias, uma quantitativa e uma qualitativa. Na parte quantitativa, nós aplicamos 703 questionários, e foi bem difícil, porque como o nosso país é muito grande, os nossos estados também, as distâncias, né, e até as dificuldades para chegar nas fazendas, para a gente chegar a esse número foi complicadíssimo. A gente trabalhou com aproximadamente 30 profissionais, estudantes, geógrafos, turismólogos, estatísticos, para conseguir fazer essa pesquisa, que foi bastante custosa.
porque uma fazenda era distante, muito distante uma da outra, o acesso era complicado. E como é que a gente elegeu essas 703 fazendas? A gente entrou em contato com o INCRA e viu quais eram as fazendas cadastradas pelo INCRA, certo? Então, foi esse o critério que a gente utilizou. A nossa pesquisa, portanto, atendeu 12% da população e ela tem um erro amostral bem pequeno. A gente mostra já CP, o meu computador dela travado, deixa eu voltar. Como é que a gente começou a traçar essa pesquisa? A gente fez um inventário turístico, que é inventariar. É o primeiro passo de qualquer planejamento, certo? Inventariar significa levantar informações sobre uma determinada localidade. Então, a gente utilizou, na época, que foi em 2010, a pesquisa realizada, os formulários do Invitur, do Ministério do Turismo. Acho que vocês já tiveram acesso a eles na disciplina do planejamento, que já cursou, né? Tá certo? E também aplicamos simultaneamente, além do inventário, que a gente vai verificar, vai levantar o que é que aquela localidade tem, os atrativos, os recursos, a questão das estradas, a questão do acesso e uma série de outras questões. A gente também aplicou questionários com os proprietários rurais, certo? E também aplicamos o questionário à Prefeitura Municipal de Currais Novos e, em seguida, fizemos análise dos dados. E essas foram as localidades que nós trabalhamos no município de Currais Novos. Totoró, que essa primeira imagem aí é o Pico do Totoró, foi justamente aí que nasce o município de Currais Novos. Por que ele é chamado Currais Novos? Porque o Cipriano, né, quem fundou o município, que chegou primeiro no município, quando ele chegou às margens desse Pico Totoró, ele começou a criar gado, né? E aí começou a fazer currais. E aí, desses currais, as pessoas foram chamando Currais Novos, do senhor Cipriano, e aí surge o nome do município Currais Novos. Trabalhamos também na comunidade Brejuí. A mina Brejuí é uma mina de extração de xelita, certo? De tungstênio. Então, o Rio Grande do Norte ele é um dos principais produtores de tungstênio do Brasil, certo? Hoje já está bem, a gente se utiliza tanto o tungstênio, mas essa mina é uma mina muito interessante e a gente trabalhou com a comunidade de lá. Então, conseguiram escutar? Mineral, professor, desculpa, cortou. Qual minério? Tungstênio. Stênico. Stânico? Tungstênio. Não compreendi. Tungstênio. Turistênio. Tungstênio. É uma pedra preciosa ou é um... Não, é um minério. Minério, ok. Depois eu coloco lá, porque eu acho que está cortando a minha fala, eu coloco lá no chat. Okay. Certo? Trabalhamos também com os apertados, o Povoado Cruz, que é uma comunidade quilombola, né, uma das poucas comunidades quilombolas que nós temos no Rio Grande do Norte, e essas outras comunidades negros do Riacho, uma das poucas comunidades quilombolas que nós temos aqui. Como é que foi feito o tratamento dos dados obtidos? A gente trabalhou com Excel e com SPSS. O SPSS, ele é como se fosse um Excel mais avançado. Ele permite a geração de gráficos. Esses gráficos, eles são mais... geram mais possibilidades de análise, certo? E aí a gente também trabalhou com alguns outros softwares. A tabulação dos formulários do Ministério do Turismo, a gente utilizou a própria plataforma do Ministério, né, através da Secretaria Estadual de Turismo do Rio Grande do Norte, que disponibilizou, e a gente foi alimentando essas informações e gerou as informações na tese. Eu não tenho como trazer todos os resultados, depois eu posso passar a apresentação completa, porque senão a gente vai passar até amanhã falando dessa tese. Essa defesa foi em quase 5 horas, eu peguei alguns pontos importantes. Mas vamos lá, depois desse estudo todo, a gente criou uma série de propostas para o desenvolvimento do turismo rural,
que pode ser aplicado no município de Correstalvos, pode ser aplicado aí no município de vocês, enfim, respeitando sempre a peculiaridade de cada localidade. Primeira coisa, quando a gente quer trabalhar com turismo rural, a gente tem que identificar a legislação permanente. A gente tem que entender o que pode e o que não pode fazer, através desses conjuntos de normas, de regulações, de procedimentos, que a gente precisa realmente ter acesso a eles, porque como é que a gente vai planejar algo? A gente pensa em botar, por exemplo, criar uma estrutura no meio rural, mas será que pode? Será que a prefeitura permite? Será que o Estado permite? Né? Uma das estratégias que a gente também sugere é a classificação de registro de serviços rurais. É necessário saber quantos são, o que ofertam, que tipo de atividade rural poderia ser disponibilizada para os turistas, e isso parte do princípio da gente compreender nossa demanda, né? A demanda turística potencial e a real também. Né? Como é que você quer planejar algo se você não conhece o seu público, aquele público pelo qual você deseja atrair? Então, os princípios básicos aí que precisam ser trabalhados. A gente sugeriu como estratégia também fomentar a produção e disseminação de conhecimento. Sem conhecimento no turismo, sem informação no turismo, não tem como a gente desenvolver nenhuma localidade. Ninguém vai adivinhar que Chavantina, né, é um município lindo, belo, que tem uma série de coisas, se não for, esses turistas potenciais não forem informados. Também a gente propôs criar uma rede de informação dos principais recursos, dos principais atrativos, recursos de potencial turístico no município de Coais Novas, e vale a pena aqui a gente fazer um adendo para explicar a diferença entre atrativo e recurso, tá certo? Os recursos, eles podem ser naturais, culturais, históricos, tá certo? O que é um atrativo turístico? Professor, Pois não? Está reverberando demais. O senhor tem um outro equipamento emitindo som próximo ao seu? Deixa eu tentar fazer esse microfone. Sim. Vamos ver se dá certo. Está conseguindo compreender? Agora melhorou bastante. Então, tá. Vou tentar fazer sem o microfone. Professor Sid Clay? Pois não. Aqui é o Samuel. Prof, se tiver um ventilador do seu lado, se o celular que o senhor está fazendo a apresentação, não sei se são dois dispositivos, se tiver com o som ligado, onde tiver som na casa do senhor, desliga. Porque a gente está escutando outros sons atrapalhando a sua fala. Não é que seu microfone está rindo, são chiados, ruídos atrás do som da sua voz que está meio que interferindo, sabe? Então, deixa eu tô com... Vamos lá. Está me escutando agora, Samuel? Eu estou escutando perfeitamente, eu estou com fone, mas são barulhos externos à sua fala, entende? Ok, Samuel. Professor, vamos tentar. Vamos lá, eu coloquei agora, desliguei aqui as coisas até o celular para ver se vai dar certo. Vamos lá. Se vocês não escutarem, eu tiro e a gente faz sem microfone, tá bom? Ok. Outras estratégias sugeridas foi incentivar a criação de fóruns, associações, comissões e similares para se debater a importância da atividade turística no município para a tomada de decisões. O município de Corajal tem um Conselho Municipal de Turismo. Tá? Esse Conselho Municipal de Turismo ele libera uma série de ações e sugere ao município uma série de políticas públicas que deveriam ser seguidas para desenvolver a atividade do turismo rural e os outros segmentos do município. Tá? É muito importante, quando a gente fala em turismo, a gente pensar na questão financeira. Né? Então, para isso, é necessário identificar uma série de fontes de cooperação técnica, como captar financiamento, que banco que poderia financiar uma determinada estrutura para atrair o turista rural, né? Modernizar fazendas, proporcionar, por exemplo, a criação de restaurantes dentro de uma fazenda, por exemplo, criar uma série de atividades que também demandam custo, tá? Para que a experiência turística dos visitantes seja uma experiência turística única.
não tem. Professor, desculpa. Não, Fica né? pior. Então, vamos fazer sem microfone. Vamos ver. Então, tá? Fale um pouquinho. Tá. Então, vamos falar agora um pouquinho da questão da Ficou promoção. pior. Acho que como estava melhor do que agora. Estava melhor? Tá. Será? Tem um chiado que parece algo com interferência. Meu Deus, não tenho nada ligado. Eu não tenho nada ligado aqui. Vamos seguir, não tem problema. Mano, vou tentar falar um pouquinho mais lento. Como é que a gente consegue atrair a oferta turística à nossa demanda? Através de atividades de marketing. Tá? O que é marketing? Marketing é manter e conquistar clientes. Mas um das grandes gargalos do marketing hoje é a questão de como fidelizar esses clientes. Acho que esse é o grande desafio do marketing. Então, a gente sugere também essa questão da promoção. Certificações, porque com as certificações o turista ele se torna mais seguro para conhecer uma determinada localidade, certo? Identificar necessidades de capacitação. Como é que eu vou receber turistas em espaços rurais se eu não presto a capacitação devida aos profissionais que pretendem trabalhar nessa área, né? E a gente precisa elaborar juntamente com essas instâncias de governança, porque não pense que é só o poder público que tem a obrigação de desenvolver o turismo ou desenvolver um determinado segmento, nesse caso o turismo rural. A iniciativa privada também pode compor essa força-tarefa, tá certo? A sociedade também pode estar dentro desse processo. O turismo, quando ele deve ser pensado, ele deve ser pensado de forma para todos, né? E o município tem que abraçar esse projeto. Então, apoiar a realização de eventos, esses eventos eles proporcionam a divulgação dos produtos, de repente é uma localidade rural que produz compotas, né? E mostrar essa questão de como essa compota ela é feita, como ela é desenvolvida, os processos, isso o turista gosta de saber. É justamente o que a gente estava falando da questão das experiências turísticas mais autênticas. Identificar as vocações, né? Cada espaço rural possui uma vocação diferente, promover encontros, intercâmbios, para que esses proprietários rurais eles possam trocar experiências, né? O que está dando certo na minha propriedade, de repente botar na sua, e aí um vai se ajudando dentro de uma rede de cooperação. E aí... Só um pedido. Antes dessa conclusão, tem um chiado que está pior. Sai da sala, por gentileza, e entre novamente. Tá, vou fazer isso. Só um pouco. Estou tentando, pessoal, vamos ver. Essa é a tecnologia, falando de vários pontos. Ligue seu microfone, professor. Será que melhorou agora? Parece que sim. Difícil, né? Mas é isso mesmo. São esses os desafios que a gente precisa encontrar, né? Tudo é da vida real. Obrigada. Tá, então vamos falar um pouquinho. A gente falou sobre o turismo rural, né? Falamos da pesquisa que foi desenvolvida lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Observatório do Turismo do Rio Grande do Norte, que é um projeto que a gente coordena, certo? Vou esperar aqui a apresentação. Parece que o problema está no plug do seu microfone. De qualquer maneira ficou ruim. Tá ruim ainda? Estou conseguindo me escutar?
está ruim aí? Tem uma interferência, como se tivesse... Tem um chiado, como se a conexão da transmissão do áudio tivesse com mau contato. Então, vou tentar fazer sem o microfone, que eu acho que é a única solução, né? Para a gente não ter problema. Consegue me escutar? Sim, ainda sim, continua o chiado, mas seguimos. É, Não tem problema. Professor, não é que não estamos estamos te escutando, mas a situação é que volta e meia, pelos ruídos que tem, algumas palavras, às vezes as palavras-chave a gente corta bem na hora. entendi. Talvez seja um plug, algum plug, alguma coisa assim que está mal conectado, ou alguma Não, o plug eu interferência. tirei agora, estou sem o plug. Estou utilizando o microfone do próprio computador. Eu acho que deve ser alguma questão de conexão, de repente, não sei, Pode ser também. né? Vamos lá, gente, conseguimos. Vamos ter paciência que a gente consegue, Isso. Obrigada, professor. né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a aplicação. Engraçado. Tá. Estou querendo encontrar a falta de aplicação. Não está aparecendo ainda, né? Não, ainda não, só estamos vivendo. Vocês têm alguma pergunta enquanto sobre a questão do turismo rural? Eu queria fazer uma brevemente, professor. Bom, Nesse contexto do turismo rural, no âmbito da sua tese de doutorado, você entende que o turismo rural ele está muito relacionado com a história daquela região, ou isso é criado também uma cultura para que o turismo rural possa ser um objeto de interesse? Como é que você percebeu isso? a gente trabalha muito com a história e com a cultura das localidades, né? Esses elementos, eles são fundamentais, a questão do patrimônio cultural e histórico, né? Até porque em muitos casos as fazendas, elas têm muita história para contar, tem muitas coisas interessantes, tem muitos objetos históricos, né? A própria estrutura delas são estruturas antigas e aí a gente precisa até identificar que tipo de arquitetura é aquela, qual foi a época, né? Tem propriedades que, inclusive, têm estruturas tombadas. Então, assim, isso é fundamental. Não se faz turismo sem ter atenção à cultura e à história das localidades, e no caso específico das fazendas e das localidades rurais que querem desenvolver essa atividade, né? Então, isso é crucial. Mais alguém? Vamos tentar aqui agora, eu estou perdido na minha projeção. Pessoal, enquanto o professor... Agora vai. Sim? Ok. Agora apareceu. Quando aparecer, vocês me falam, tá? Sim. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o Observaturne, o Observatório do Turismo do Rio Grande do Norte. Esse é um projeto coordenado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através do campus de Natal. É um projeto que ele surge de uma deliberação do Conselho Estadual de Turismo, do qual eu faço parte, eu sou conselheiro estadual de turismo. A gente tem esse espaço e a gente sempre questionava, né, os nossos governantes e os nossos colegas, como é que você vai pensar no turismo sem dados? Não existe turismo bem planejado, com políticas públicas sérias, quando a gente não sabe quantos somos e quanto representamos.
Então, isso é fundamental. E o Estado do Rio Grande do Norte tem uma dificuldade muito grande com relação a pesquisas direcionadas à questão da atividade turística. Para vocês terem ideia, o Observatório surge em 2017 e a última pesquisa de demanda turística realizada no nosso estado tinha sido feita em 2012. Então, 5 anos depois dessa última pesquisa da Secretaria de Estado de Turismo, que surge o Observatório alimentando esses entes na tomada de decisões. Nós temos como missão, essa foto aí foi uma das nossas atividades, onde a gente desenvolveu, fez uma pesquisa onde a gente estabeleceu o perfil do folião do Carnaval de Natal. Nós aplicamos essa pesquisa 1.523 questionários, entre questionários físicos e questionários online. A gente já estava começando a trabalhar nessa perspectiva dos questionários online, através do Google Forms, e a gente conseguiu atingir todos os polos carnavalescos de Natal. Natal, assim, na nossa cidade, na nossa capital, ela nunca teve histórico de carnaval, mas há 10 anos a Prefeitura de Natal começou a criar uma série de ações para revitalizar o nosso carnaval. E ao longo desse processo, é o que eu falo, o turismo ele é uma construção. A gente começa pequenininho e a gente vai se desenvolvendo até chegar lá longe, né? Assim como uma formação profissional, a gente começa pequenininho e vai aprendendo até chegar no nosso objetivo final. Hoje o Carnaval de Natal, ele já é o quarto carnaval mais procurado na região Nordeste, né? A gente já consegue se projetar regionalmente, e a gente precisava saber dessa pesquisa como que seria a avaliação dos participantes do carnaval com relação à estrutura, a preço, a palco, a atendimento, a serviço de saúde, de atendimento hospitalar, policiamento, uma série de fatores que a gente pesquisou. O nosso observatório, ele tem como missão ser um instrumento social, facilitador de gestão. Nós não somos envolvidos com nada de política, não nos envolvemos com essas questões. Eu sempre digo que o observatório é de todos. Tá? E por isso que ele é catalisador, polifuncional, descentralizado, planejado de forma sempre participativa. Todos os nossos questionários a gente chama a comunidade que está querendo saber algum dado específico para que a gente possa traçar o nosso questionário de forma conjunta. Quem somos? O Observatório hoje possui alguns parceiros importantes e valiosos, como a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a coordenadora do projeto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nosso IFRN, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Potiguar, uma universidade particular aqui da nossa cidade, a Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria Municipal de Turismo de Natal, o Sindicato dos Bugueiros, que aqui a gente tem a atividade dos bugs, né, nas nossas dunas, a FEComércio, a Empresa Potiguar de Promoção Turística e o Sindicato dos Guias de Turismo. Então, todos esses parceiros, quando a gente vai realizar uma determinada pesquisa, eles divulgam o nosso trabalho, eles nos apoiam financeiramente, eles financiam, inclusive, várias pesquisas. A própria FEComércio já financiou várias pesquisas do Observatório. O que nós fazemos? Né? Nós trabalhamos com um sistema de informações turísticas, alimentando o poder público e também a iniciativa privada, né? No caso do poder público, a gente, através dos dados das pesquisas, a gente contribui com eles para que eles possam elaborar políticas públicas de turismo para o nosso estado. E a iniciativa privada, a gente, os dados fornecidos pelas pesquisas do Observatório servem para atrair novos investidores, para que eles possam fazer seus planos de negócio, para que eles possam entender melhor o perfil dos seus visitantes, né? E os nossos outros papéis, o perfil, a percepção dos turistas. Trabalhamos também com estudos de impacto do turismo, isso é uma atividade bem complexa. Quando a gente lida com impactos do turismo, a gente está falando de impactos
só econômicos, mas impactos sociais, ambientais, culturais, que a própria atividade turística ela traz no seu interior. Aí são algumas das nossas pesquisas. Nós começamos em 2017, a nossa primeira pesquisa foi a pesquisa do turismo receptivo. Essa pesquisa do turismo receptivo, do perfil do turista, de demanda, todas essas demandas, elas foram financiadas pela FEComércio, né, a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Esse ano, mesmo com a pandemia, com todo esse problema que nós vivenciamos, né, a gente conseguiu realizar 2 pesquisas, uma no início, quando ainda não se sabia muito bem o que era o coronavírus, a questão da Covid. Nós realizamos a pesquisa do Folhando Carnaval de Natal, e agora, já durante a pandemia, a intenção de viagem do turista potiguar pós-Covid-19. Essa pesquisa última, ela foi toda online, tá certo? Nós conseguimos aplicar mais de 1.200 questionários, onde a gente verificou que o potiguar, ele deseja viajar no pós-pandemia. 74% dos potiguares, eles desejam viajar no pós-pandemia. Que tipo de viagens são essas? Viagens de curta duração, né? Geralmente carro, com seus familiares, para destinos próximos. A gente verificou na nossa pesquisa que os principais destinos procurados pelos potiguares serão os destinos nacionais e depois os destinos estaduais. No caso específico do Rio Grande do Norte, os 3 principais destinos mais procurados no pós-pandemia seria Pipa, eu acho que vocês conhecem, todo mundo conhece Pipa, com uma dos nossos atrativos estrelas, né, que é no município de Val do Sul, São Miguel do Gostoso, que é outra localidade bem desenvolvida turisticamente aqui, e a Serra de São Bento, porque no Rio Grande do Norte a gente também trabalha com serras. Nós temos várias serras aqui. Serra de São Bento é uma, Serra de Martins é outra, serra do município de Porto Alegre, onde a gente utiliza esses microclimas serranos, e aí pode ser aproveitado para o turismo rural também, né, para desenvolver atividade turística nessas localidades. O Observatório, no ano passado, estabeleceu uma parceria com o estado da Renânia-Palatinado, um estado alemão, onde eles começaram a financiar essa plataforma Trade Turístico do Rio Grande do Norte. Vocês podem acessar aí através do endereço tradeturístico.rn.fecomércio.com.br, e aí vocês vão ver uma série de questões relacionadas ao observatório. Nós trabalhamos com pesquisas, aí vocês vão verificar uma série de pesquisas de mercado, tanto empreendidas pelo próprio observatório, ou apoiadas por nós, ou como nós funcionamos como repositório, alguma pesquisa que a gente julga importante para o turismo no Rio Grande do Norte, para o Brasil, a gente também coloca lá. Porém, o observatório também funciona como um repositório para publicações acadêmicas. Então, é possível você ter acesso a todos os trabalhos de conclusão de curso, de cursos de graduação, das universidades parceiras do observatório, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Não sei se você sabe, o Rio Grande do Norte possui mestrado e doutorado em turismo através do programa de pós-graduação em turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá certo? Então, eles têm muita expertise nessas produções, e a gente também hospeda aqui, uma vez que a UFRN é nossa parceira. A gente quis criar, através desses infográficos, uma interatividade maior com os nossos leitores, né? Porque a pesquisa ela é muito fria, os relatórios de pesquisa são muito frios. Então, a gente criou esses infográficos, onde, a partir desses infográficos, você pode identificar todos os respondentes de todas as pesquisas que a gente realizou. Se você vê, por exemplo, um pontinho lá em Cabo Verde, você pode clicar lá, porque teve um respondente lá em Cabo Verde, clicar, vai abrir o questionário que ele respondeu. Isso é muito importante, porque o Rio Grande do Norte ele começa a entender alguns mercados que ele não conhecia, né? E aí, de repente, ser mais agressivo do ponto de vista do marketing nessas localidades. O nosso observatório tem algumas redes sociais, algumas páginas que são interessantes. Hoje a gente já é bem reconhecido. Tudo que a gente faz aqui no Rio Grande do Norte, a gente
gera muita notícia. Fazemos parte da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Inclusive, esse ano nós tivemos o 4º encontro da RBOT, dessa rede, onde nós discutimos metodologias, pesquisas que podem ser trabalhadas na época da pandemia por todos os estados e todos os observatórios de turismo do Brasil, né, e conseguimos coordenar alguns trabalhos do observatório da rede, onde, por exemplo, a gente criou, né, coordenou, né, a criação do regimento interno da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. E conseguimos mais uma grande conquista. Em 2021, o encontro da rede, que esse ano foi virtual devido à pandemia, será em Natal. Então, todos estão convidados, se vocês quiserem participar, para conhecer os principais pesquisadores do turismo a nível nacional, estão todos lá. Os tops dos tops estão lá, certo? Porque eles representam os seus observatórios, tá? Se quiserem conhecer, estão convidados, vai ser no dia 1 e 2 de julho, né? Já botou lá no meio do ano que vem, para que tenha tempo de sair a vacina, se Deus quiser, e a gente retomar nossas atividades cotidianas. O evento será no Centro de Convenções de Natal, onde é possível, através do Centro de Convenções, ter uma belíssima imagem do nosso principal cartão postal, que é o Morro do Careca. Então, sintam-se convidados a nos seguir no Instagram, @observatório, no Facebook. Esse é o nosso site, nós temos Twitter também. Nossa equipe é uma equipe bem comprometida. Todas as instituições de ensino superior que compõem o nosso observatório envolvem alunos. Os nossos pesquisadores são nossos alunos, viu? A gente dá o treinamento, eles vão para campo, eles aplicam esses questionários, né? E depois a gente sempre trabalha a questão do relatório, porque a gente funciona também como um laboratório. Tá? Então, a gente gosta muito que os nossos alunos participem da elaboração do relatório de pesquisa, que aprendam a fazer o trabalho de tabulação dos dados, porque isso vai projetando pesquisadores. Hoje a UERN tem o Samuel Cavalo, aí, é o nosso coordenador de pesquisa e é o nosso aluno bolsista, Bibic. Eu sempre digo que é o meu braço direito, esquerdo e as pernas, né? E temos outros alunos que também são envolvidos diretamente ao observatório, assim como outros profissionais de outras instituições. Nós temos uma pessoa responsável pela arte de diagramação, estatístico, turismólogo, analista de mídias, uma série de profissionais são envolvidos nesse processo, que não é um trabalho fácil, mas estamos aí firmes e fortes, contribuindo para desenvolver o turismo no Rio Grande do Norte e também no nosso país. Então é isso, ficamos à disposição para algum questionamento, alguma pergunta que vocês queiram fazer. Sim. Desculpe o áudio, deve ter sido a nossa internet aqui. Faz parte, todo mundo está em experimentação, né? Tanto da estabilidade das tecnologias. Eu vou agradecer. Tem uma questão, enquanto isso, os alunos que tiverem questões e quiser fazer com o microfone, vamos tentar aí se organizar, ou aqui pelo chat. Eu só quero fazer 2 apontamentos. Professor, eu gostaria bastante de prestigiar o vosso estado. É um estado que eu tenho grandes amigos, né, em universidades públicas, e o Nordeste como todo, além de produzir muito conhecimento, né, há um patrimônio histórico e cultural que, sem dúvida nenhuma, enriquece esse país, né? Então, acho que o segmento do turismo, sem dúvida nenhuma, é muito prestigiado a nível internacional pela riqueza, né, que compõe o Nordeste, não só pelas paisagens, mas por todo o caráter e o comprometimento que o povo tem em recepcionar os turistas, né? Então, eu queria enaltecer isso e dizer também que é um desafio, né, manter um grupo de pesquisa, e eu estou muito feliz de conhecer o seu grupo de pesquisa, que
Eu acho que é assim que a gente exerce cidadania, né? Nos momentos mais difíceis, que a gente, ao produzir conhecimento, abre pequenas oportunidades, né? Então, mais uma vez, fico muito feliz de conhecer e agradecer seu compartilhamento. A minha questão é no seguinte objeto. O observatório, então, pode ser considerado um braço da universidade dentro do serviço do terceiro setor? Por favor. Entendi. Alguns observatórios, nesse último encontro da rede, nós tivemos a participação de 36 observatórios de turismo do Brasil, inclusive do Mato Grosso, né, que também esteve conosco. Mato Grosso do Sul, toda a região de vocês aí mandou um representante dos observatórios. Desses 36 observatórios hoje, pertencentes à Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, 8 são sediados por universidades. Apenas 8. Os outros podem ser de secretarias de turismo estadual, municipal, ou também desenvolvidos pela iniciativa privada. No caso específico do nosso Observatório de Turismo do Rio Grande do Norte, ele é um projeto institucionalizado pela UERN, né? A UERN comprou essa ideia, financia, inclusive, uma série a questão de gratificações, de secretariado, uma série de estrutura, inclusive estrutura física, para que a gente possa desenvolver essas atividades no campus de Natal, tá certo? Por que acontece isso no Rio Grande do Norte? Porque, na verdade, as próprias secretarias, professora, não tiveram interesse de desenvolvê-las, né? Então, assim, quando não existe interesse, eu acho que nós da universidade temos uma missão e uma obrigação de começar a chamá-los, né, a responsabilidade. Tanto é que a própria Secretaria de Estado de Turismo participa conosco, do Observatório Municipal, a parte empresarial, mas não foi fácil criar, né? Quando a gente criou, tudo era muito difícil, para chegar nessas pessoas era mais difícil ainda, mas hoje a gente consegue ter uma capilaridade, a gente consegue entrar, consegue desenvolver uma série de atividades em conjunto com eles, inclusive de financiamento das nossas pesquisas, né? Cada entidade dessa, ela faz um termo de cooperação técnica com a universidade, a gente manda para o nosso jurídico, o jurídico aprova, a gente assina o termo de cooperação técnica e, a partir daí, a gente começa a trabalhar em conjunto, né? A gente entende que existe a morosidade pública, que é diferente da rapidez privada em algumas questões, mas o professor Gandra, que foi um dos idealizadores da rede, já faleceu, infelizmente, inclusive foi meu orientador no mestrado, ele disse uma coisa muito interessante para a gente no evento do ano passado, em Foz do Iguaçu, que os observatórios deveriam ser empreendidos pelas universidades, né? Mas isso parte também do interesse de cada instituição, do comprometimento de cada instituição, da articulação dos professores junto à gestão da universidade para compreender, né, a importância dessas pesquisas. E eu vou lhe dizer uma coisa, isso projeta e muito a nossa universidade. Hoje é um dos projetos estrelas do nosso curso de turismo. A gente consegue, para vocês terem uma ideia, nós começamos o nosso trabalho no Instagram, agora no Carnaval, a quantidade de seguidores que a gente já tem, né? Ele tem um engajamento, ele tem uma divulgação das nossas pesquisas muito séria pela mídia, a mídia nos chama, conversa. Hoje a gente consegue ser referência. Quando a gente começou, ninguém sabia quem é a gente. A gente começou a apresentar pesquisas de qualidade, pesquisas de mercado, com metodologia séria. A gente aplicou uma série de metodologias no observatório. A gente vai aprendendo também com elas, né? E cada pesquisa é uma pesquisa. Semana passada a gente terminou uma outra, que não tem um relatório ainda, nem coloquei nisso aí, que foi que a gente realizou com os guias de turismo, os condutores de turismo, os orientadores de turismo. Então, a gente está agora desenvolvendo um relatório de pesquisa, apontando as dificuldades que eles tiveram durante o processo de pandemia. A gente sabe que tem um desemprego muito grande
dos profissionais de turismo, e a gente queria saber como é que eles estavam imaginando essa retomada. Com isso também, o nosso observatório foi convidado pela Prefeitura Municipal de Natal para realizar o plano de retomada do turismo da cidade de Natal. Então, nós elaboramos uma série de protocolos de sanitização, né, com nossa equipe, né, para os meios de hospedagem, transportadoras turísticas, agências de viagem, organizadoras de eventos, os profissionais do turismo, os autônomos e ambulantes e buqueiros, porque eles precisam ter essa preocupação também para não transmitir o vírus, não receber, né? Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho de uma forma bem interessante com a Prefeitura de Natal, e hoje eles já nos chamam, né? Antigamente a gente oferecia, hoje eles já nos chamam. E é assim que a gente funciona. Agradecida. Não vejo aqui nenhuma questão dos alunos. Alguém tem alguma questão? Se quiser fazer pelo microfone. Estamos aí com 1 horinha de webconferência, acho que um bom horário, mas se alguém tiver, por favor, habilite o microfone. Não? Então, eu vou agradecer. Jéssica? Não, eu tenho uma questão. Por favor, por favor. No caso do levantamento de áreas rurais, que o senhor apresentou a pesquisa, foi mais feito um levantamento no estado no geral ou especificamente do município? Como que é o nome do município? Currais Novos. Foi feito especificamente no caso do município, porque a gente não teria como fazer uma tese doutoral a questão do turismo rural em todo o estado. O recorte espacial é necessário em toda e qualquer pesquisa. Porém, ela pode ser aplicada com uma série de elementos, como eu falei, para toda e qualquer localidade, respeitando, obviamente, as peculiaridades do lugar, tá certo? Quando a gente começa a desenvolver pesquisas acadêmicas, que são diferentes das pesquisas feitas pelo Observatório, pesquisas de mercado, né, a gente tem que ter uma delimitação daquele espaço, porque senão fica aquela coisa grande demais. A gente pensa muito grande, mas a gente sabe que a gente não consegue dar conta se a gente não delimitar os nossos espaços. Então, foi feito especificamente para o município de Currais Novos mesmo. Hoje são quantas unidades rurais que trabalham? Vocês têm estudado? Eu não estou disputando, está muito baixo. Sim. Quantas unidades rurais que tem no município que trabalham? Vocês têm essa rede? A gente busca as informações pelo INCRA, né? No município específico de Currais Novos, na época, nós tínhamos 703 propriedades rurais aptas a desenvolver atividade turística rural, tá certo? Ou com potencial, ou já desenvolvendo algumas atividades, certo? Então, tínhamos, na época, quase 3.000 propriedades rurais, dessas 3.000 cadastradas no INCRA, 703 com potencial turístico. Em toda a região, ela pode desenvolver atividade rural numa determinada fazenda específica. Sim, obrigada. De nada. Alguém mais? Jéssica, desliga o seu microfone, por favor. Não há mais ninguém? Não? Se não, vou encerrar como professor. Bom, penso que não, mas, professor, incrivelmente estamos com 25 pessoas conosco. Eu agradeço mais uma vez a sua generosidade em compartilhar todos esses feitos dentro de uma universidade pública, né, onde, nesse momento, é um desafio lembrar a sociedade da importância da manutenção de um corpo docente, de um corpo discente, todos os funcionários que constituem
o serviço público nesse país. Então, é gratificante encontrar parceiros e parceiros virtuais, que há esses desafios, som, né, e imagem, enfim, mas que a gente possa, outras vezes, ter esse bate-bola no sentido de mostrar aos alunos quão desafiante é a gente fazer um curso superior, né, e a gente conhecer trabalhos para que a gente possa se inspirar, assim como esse de vocês, com envolvimento de professores e alunos, e produzindo conhecimento para contribuir para a sociedade, né? Acho que esse é o desafio. A gente só é melhor e quanto mais a gente compartilhar conhecimento, né? Eu agradeço demais a participação dos seus alunos, acho que o Samuel é um aluno seu, né? Um querido aqui. Isso, nosso bolsista do Observatório. Obrigada, Samuel. E vou também, mais uma vez, agradecer ao Josias, que lá no curso de turismo do campus da Unemate, professor, tem uma empresa júnior, né, que chama Vale Tour, né, e o aluno Josias foi que produziu aquela flyer para fazer a comunicação das nossas webconferências. Eu agradeço, então, professor Samuel, e mais uma vez, assim, fico feliz em poder conhecê-los e ver que o Rio Grande do Norte continua produzindo conhecimento mesmo em tempos de pandemia. Nós que agradecemos, professor, o convite. Eu acho que tem outro integrante da nossa equipe, que é o Marcos Cipriano, que é o nosso revisor de texto. Até isso a gente precisa, né? Sim. Dentro do observatório. É uma equipe muito grande, assim, de aproximadamente só diretamente trabalhando quase todos os dias, uns 9 profissionais. Cada na sua área. Não é fácil desenvolver pesquisa num país onde as pesquisas não são valorizadas, né? Mas não podemos esmorecer. A minha fala final, primeiro agradecer o convite, dizer que estamos sempre à disposição e dizer a vocês, alunos, que vocês têm um mundo na mão de vocês. Façam por onde, se dediquem, trabalhem, busquem conhecimento, conversem com outras pessoas. O que a professora Cátia está fazendo através dessas lives é fundamental, porque vocês estão tendo a oportunidade de escutar outros profissionais de outros estados, com outras visões, né, que podem, com certeza, agregar alguma coisa no conhecimento de vocês. Então, sempre estejam abertos a isso, se dediquem, e fica aqui o nosso convite para nos conhecer a nossa universidade, conhecer a nossa cidade. Quem sabe, no dia 1 e 2 de julho, a gente possa se abraçar no evento da Rede Brasileira do Observatório de Turismo de Natal. Muito obrigado. Só registrar aqui, professor, o Departamento de Turismo, o professor Alex, que é o meu coordenador, também está ali agradecendo. E mais uma vez, então, um abraço virtual a toda a equipe, em especial você. Eu vou pedir que os alunos fiquem 5 minutinhos comigo e me despeço de você, professor, e a gente fala aí pelo WhatsApp. Tá bom? Ok. Obrigada por hoje, professor. Obrigado a vocês. Obrigada. Pessoal que ficou até agora, muito obrigada, viu? Se quiserem abrir aí os microfones para a gente dar tchau. Vocês acham que estão me ouvindo? Agradecida aí pela companhia, né? E prestigiar aí um profissional que é da área e um detentor aí, claro, de conhecimentos que vai, sem dúvida nenhuma, germinar aí nas nossas mentes de muitas dúvidas nesse momento, mas também de gente que está fazendo e está seguindo aí no caminho da pesquisa. Então, eu agradeço vocês, viu? Fiquei muito feliz de ver os rostinhos de alguns, de outros não,
E encontro vocês no sábado, tá bom? Mais uma vez, algo de 40 minutos, mas a gente precisa estabelecer aí uns pactos e a gente conseguir fazer aí esse semestrinho, um semestrão de conhecimento e de trajetória aí para a formação de vocês. Eu vou enviar agora para o e-mail de vocês alguns trechinhos aí para vocês pensarem sobre a elaboração desse texto de reflexão sobre a palestra, mas é algo que vocês fiquem à vontade de discorrer, né? De falar. Não há uma obrigatoriedade de seguir ali nem o que eu estou pondo como pontos de reflexão, mas que vocês consigam produzir uma lauda, uma folha de caderno, né? Como se vocês estivessem contando para alguém o que é que esse profissional, docente, nos mostrou, tá? Qualquer dúvida, quiser escrever agora ou abrir o microfone, também podemos. Se ninguém tiver dúvida, eu vou partir. Professora. Oi, meu bem. Boa noite, Bruno aqui. Eu queria saber se tem alguma pergunta relacionada com o tema de cultura alimentar, se algum dos pesquisados demonstraram interesse em estar visitando o local por causa do alimento, da gastronomia típica, nesse sentido. Posso transmitir, Bruno, essa questão, mas faça por escrito, tá? Pode me mandar. A tese de doutorado dele, ele reportou muito aqui para nós. A tese de doutorado dele foi nesse município de Currais Novos, e ele levantou mais de 700 propriedades, unidades produtivas, né? Certamente a tese dele está disponível, né? Eu vou pedir para ele passar para a gente o link da tese e encaminho essa sua questão específica, mas faça que a perguntinha que eu encaminho para ele. Ok. Tá bom. Talvez valha a pena aí para nós uma olhada na tese dele nesse contexto que você está levantando, Bruno. Ok, obrigado. Alguém mais? Não? Então, meus queridos, deixa eu ver aqui. Dina, prof, vai enviar o link dessa aula gravada depois? Sim! Tá bom? Quem perguntou aqui. Logo mais, vou desligar aqui, aí vou ver quanto tempinho demora, mas eu mando o link sim, mando sempre pela nossa comunicação pelo SIGA, através dos e-mails que estão lá registrados. Tá bom? Tudo bem? Podemos dar boa noite? Certo. Professora. Boa noite. Então, boa noite. Obrigada, guerreiros. Até sábado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa. Pessoal, quem está me ouvindo ainda, observe que tem vários links que eles socializaram, né? Depois eu vou fazer aqui um apanhado e mando também para vocês, tá?